Povo querido, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa segunda aula aí da quarta-feira e vamos fazer a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, na primeira aula, o 1, 2, 3 e 4 da página 7, e depois nós damos prosseguimento à explicação da matéria. Então fica aí comigo que é só alegria! Na última aula eu pedi para vocês fazerem o número 1, 2, 3 e 4 da página 7, e depois nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia, Vamos destacar as características dessa primeira civilização que surgiu aí hoje na região do atual Iraque, bom? Então vamos lá. Primeira pergunta foi qual a importância do rio para as primeiras cidades. Então o rio é muito importante. As primeiras civilizações foram chamadas de fluviais. Eu vou até colocar aqui o pontar laser. Não se esqueçam, as primeiras civilizações foram chamadas de fluviais. A água tem uma importância vital na formação dessas primeiras civilizações, pois esses grupos que foram surgindo dependiam dela para agricultura e também para sobreviver, Lembra que eu falei na aula passada, eles precisavam da água para agricultura, para criação de animais, para sobreviver. Então a água é importantíssimo, até hoje é importante para a gente. Nós precisamos de reservas de água, não é à toa, porque nós precisamos da água para sobreviver. Não só precisamos da água para viver, mas também para agricultura, para criação de animais até hoje, tá, gente? Então essas primeiras cidades foram se formando e foram se formando ao longo dos rios, Por isso que foram chamadas de fluviais, ok? Tá ok. Então, a número 2. Explique como a utilização do arado e da roda contribuiu para a produção agrícola excedente. Isso aí é beleza, tranquilo, Os produtos, com a criação desses produtos, dessas ferramentas, na verdade, a agricultura foi se desenvolvendo, Então, com a criação do arado, houve uma melhoria na forma de produção de alimentos. E com isso, houve um aumento na produção, que foi suficiente para alimentar a população e, além disso, gerou um excedente de produção. Então, houve uma melhoria na qualidade de vida, na forma de produção de alimentos, O arado, a roda contribuíram muito para aumentar os produtos, a agricultura, e gerar um excedente. Excedente, aquilo que sobra, E o que sobra foi feito ou para armazenar, para a seca, por exemplo, um período de seca, ou então para trocar com outros grupos, ok? Certinho. Então, aí, outra questão que está diretamente relacionada ao número 2. Explique o surgimento do comércio, No período neolítico, houve essa substituição da economia de subsistência, Uma economia que era só para você sobreviver, você plantava aquilo que você comia, Então, para sobreviver. Mas aumentou tanto os produtos, o número, diante essas inovações tecnológicas do arado, da roda, da charrua, por exemplo, a economia, ela começou a se tornar geradora de excedente, sobrava, produtos, por causa do aperfeiçoamento dessas técnicas agrícolas. O que sobrou começou a ser trocado, Lembra que eu falei para vocês que eu tenho muito arroz e eu preciso de trigo. Então, eu vou fazer essas trocas, como se fossem figurinhas, Trocar esses produtos. Então, gente, essa substituição da economia de subsistência para uma economia geradora de excedente, Sobrava alimentos devido ao aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. O
que foi sobrando começou a ser trocado, dando origem ao comércio, ok? Isso aí. Então, última. Sabe-se que a escrita teve o início a partir da representação das palavras ou sons por meio de símbolos gráficos, né? Então, começou a representar, né, por meio da escrita, esses símbolos. E essas atividades que o homem tinha foram começadas a ser registradas como comércio. Primeiro a ser registrado foi o comércio. Aqui, ó, né? Lembra que eu falei para vocês que o comércio foi aumentando, e aí não tinha como as pessoas decorarem, né? Então as pessoas começaram a registrar. Então as leis também começaram a ser registradas. E aí perguntou o seguinte: relacione o surgimento da escrita com o desenvolvimento do comércio. Então, como que a escrita contribuiu para o desenvolvimento do comércio, né? Fácil, né, povo? A intensificação das trocas entre as aldeias gerou a necessidade de registro. Lembra que ficou cada vez maior o registro, né? E aí foi necessário, a memorização já não era suficiente, né? Não dava para o homem ficar decorando tudo que ele estava trocando. Então, ele precisava registrar. E daí surge a escrita. Então, a escrita está diretamente relacionada com o comércio, ok? Então, comércio precisou de registrar e aí surgiu a escrita. A história começou, né? Aí, com o surgimento da escrita, de acordo com os historiadores do século XIX, né? Então, a partir daí, deu start na história. Mais ou menos, né? Nós entendemos aí que a história, ela começa com a pré-história assim, tá? Então, vamos lá. Então, nós terminamos a correção dos exercícios, tá ok? Então, eu vou deixar o slide junto, vocês copiam a correção, né? Quem não acertou, copia a correção e vamos entender isso aí, tá, gente? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da Mesopotâmia. Meso, entre os rios Tigre e Eufrates. Olha a região da Mesopotâmia aqui. Essa é a região que hoje é o atual Iraque, ok? Iraque, Armênia, essa região. Muito próximo ao Egito, né? Então, essa aqui é que era antes, que a gente conhecia como Mesopotâmia, tá? Situada entre os rios Tigre e Eufrates, né? A Mesopotâmia é a região que hoje ocupa o estado do Iraque. E foi a primeira civilização. Então, é nessa região aqui, tá? Qual seria o legado cultural, né, que trouxe para nós esse legado cultural? Por que a Mesopotâmia é importante para estudar? Porque foram os primeiros que desenvolveram a escrita. Eles foram os primeiros, a primeira civilização que desenvolveu a escrita. Além disso, eles desenvolveram técnicas como astronomia, arquitetura e matemática, né? Matemática que vocês estão chorando aqui agora, agradeça a Mesopotâmia, né? Ou não. No meu caso, não. Então, aqui, ó, região da Mesopotâmia, tá? Que é o atual Iraque, que você tem a cidade de Damasco hoje, né? Jerusalém, que são cidades recentes, né? Aqui a Babilônia, que foi uma civilização antiga que viveu na Mesopotâmia, vamos estudá-la, tá? Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, aqui, ó, eles se encontram em um determinado ponto, aqui, ó, que deságua no Golfo Pérsico, tá? Aqui nós chamamos de crescente fértil. Tá vendo? Por que crescente fértil? Por que será? Ó, tá entre os principais rios do mundo. Tigre, Eufrates, Mar Mediterrâneo, tá entre o Rio Nilo, que vai ser estudado na civilização egípcia, tem o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Essa aqui foi ideal. Se você juntar isso tudo aqui, forma uma lua crescente, tá? Fértil, porque é uma região, apesar de ter deserto, aqui, ó, aqui o deserto, essa região também é desértica, aqui é fértil, e vocês vão entender por quê. Tá bom? Nós vamos explicar.
porque está entre os rios, né? E vocês vão entender melhor. Então, nós chamamos essa região de crescente fértil, tá? Aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates, dando origem à primeira civilização chamada Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, tá? Então, lá na página 8, vai falar sobre o início da Mesopotâmia, que foi no ano de 3.500 a.C., né? Aqui é a região que se encontra o rio Tigre e Eufrates, que eu mostrei para vocês ali. O rio Tigre e Eufrates, eles tinham uma característica, porque as montanhas da Armênia, que eram montanhas que tinham muito gelo, elas derretiam em um determinado tempo no ano e toda a água do derretimento do gelo ia direto para o rio Tigre e Eufrates, causando grandes cheias, né? O rio ficava cheio. Apesar do rio Tigre e Eufrates hoje ter um problema com seu fim, né? Que ele está muito abaixo do que ele era, devido a uma série de problemas ambientais, né, que nós provocamos, mas enfim, isso é coisa pra gente discutir depois, né? As montanhas da Armênia, elas derretiam o gelo, esse gelo, essa água, né, que ia direto pro rio Tigre e Eufrates, ocasionando cheias, né? E aí, quando as cheias diminuíam, a parte que estava cheio, né, que causava as cheias, deixava no leito do rio sedimentos, né, sedimentos férteis. Eram cheias muito irregulares, né, que levou ao homem a criar um controle de fluxo de água, tá? Então ele vai desenvolver muito essa parte hidráulica, né, de captar água para evitar inundações. A necessidade levou o homem a criar esse controle de fluxo da água, né? Mas isso vai ser mais para frente. Então, esses rios, eles eram muito férteis no seu leito, né? Porque eles deixavam sedimentos férteis aí. Então, o homem viu que tinha sedimentos que eram férteis e começaram a praticar agricultura naquela região, tá? Então, a agricultura, aqui, ó, vocês estão vendo aqui a forma de captação de água, tá vendo? Os sedimentos eram deixados aqui no leito do rio, e aí eles pegavam esses sedimentos e usavam aqui na agricultura, né? Ou quando tinha cheias, podia superar essa parte aqui, e aí eles deixavam seus sedimentos aqui. Então, era assim a produção agrícola. Então, a agricultura era o forte da Mesopotâmia, né? A produção de produtos agrícolas. A maior parte dessas terras férteis ficavam para o governo, para o Estado, né? E aí você tem o desenvolvimento de técnicas como a agricultura irrigada. Olha só, de pegar a água do rio aqui, trazer para cá e irrigar essa agricultura aqui, essa produção agrícola aqui. O que gerava de excedente, isso eu já falei para vocês, virava o quê? Comércio, né? Eles trocavam. E aí o comércio era muito feito nas regiões urbanas, né? Nas cidades, que eram para troca. E aí começou um processo também de urbanização. E aí, gente, outra inovação da Mesopotâmia. Eles viram que poderiam fazer comércio com outros grupos que não viviam na Mesopotâmia, tá? Os sumérios, enfim, eram outros grupos que viviam em torno da Mesopotâmia. Então, eles começaram a usar o rio para se locomover até esses grupos, né? Transportar cargas, né? Eles começaram a construir cerâmica para armazenar metal, para poder produzir ferramentas, né? Casas, eles começaram a construir casas mais resistentes, feito de tijolos, do barro cozido, né? Eles começaram a cozinhar o barro, né? Eles já tinham a técnica do fogo, etc. Isso até bem antes da formação da Mesopotâmia, nós vimos isso também. Então, as casas começaram a ficar mais resistentes, né? Então, formando aí grandes cidades que a Mesopotâmia tinha, tá bom?
Então é isso, né? É o início da formação da Mesopotâmia. Peço a vocês para fazerem os números 5, 6, 7 e 8, né? Da página 7 e 8. Eu vou corrigir na quinta-feira, tá? E até logo, até quinta, se eu não me engano, no primeiro horário, 7 horas, onde nós vamos corrigir exercício e eu vou dar prosseguimento à matéria, tá bom? Ó, beijos e tô com muita saudade, tá bom, galera?